Fala galera, Senhor Biologia na área. Hoje vamos falar de zoologia. Pega o seu caderno, pega a sua caneta para anotar tudo que você não pode perder essa aula, hein? Mas vamos falar especificamente de um filo dentro da zoologia, que é o filo dos cordados. É o nosso filo, o filo que nós fazemos parte. Mas antes, eu quero pedir o seu apoio. Apoie o profissional da educação que está na internet, produzindo e disponibilizando conteúdo de qualidade, universalizando conhecimento. Não deixe de dar o seu like, de dar a sua curtida, de se inscrever no canal do Senhor Biologia e especialmente compartilhar essa aula se você achar que é interessante compartilhar com seus amigos. Beleza? Vamos ao filo cordado especificamente. Quem é cordado? Vai desde um anfíoxo, que é um animal pequenininho, de poucos centímetros, que fica enfiado na areia, até uma baleia azul, que é o maior animal que já existiu nesse planeta em todos os tempos. Mas como essa tamanha diversidade de seres vivos podem ser agrupadas num filo só, que é o filo cordado? Quais são as características que todos têm que ter? São 4 as características, hein? Muito cuidado e muita atenção a elas e anote todas. Todos os cordados têm que ter, pelo menos em uma das fases de sua vida, seja no desenvolvimento embrionário, seja na sua vida inteira, mas todos têm que ter, primeiro, tubo nervoso dorsal. Todos os filos anteriores que nós estudamos, que são os invertebrados, eles apresentavam um cordão nervoso ventral. É a primeira vez que a gente fala que o cordão nervoso é dorsal. Então a presença de tubo nervoso dorsal, que vai originar todo o sistema nervoso do indivíduo, é uma característica exclusiva de cordado. E a notocorda, que é um bastão maciço de células que tem a função de sustentar o embrião, que à medida que esse embrião vai se desenvolvendo, ela vai sendo substituída por tecido ósseo e vai originar a coluna vertebral dos vertebrados. Mas em alguns cordados ela vai se manter. Nós vamos ver isso já já. E a terceira estrutura são fendas branquiais na faringe. São aberturas que, por exemplo, no caso do tubarão, permanecem, aquelas fendas lá que tem as brancas do tubarão. Todo cordado tem. Você teve isso aí no seu desenvolvimento embrionário e, obviamente, ela se fechou e formou a sua região do pescoço perfeitamente normal, vedada, sem nenhum problema. Mas todo cordado, em pelo menos uma das fases da vida, tem também as fendas branquiais na faringe. E uma quarta estrutura, que às vezes alguns livros esquecem de falar, alguns professores esquecem de falar, que é a presença de cauda pós-anal. No nosso caso, a nossa cauda pós-anal é o cóccix. O cóccix, ele é um órgão vestigial, é um vestígio de evolução e ele é atrofiado. Mas você acredita que tem algumas pessoas que nascem com essa cauda aumentada? Eu vou pôr algumas imagens aí para você ver. Elas têm um defeito anatômico aí que a cauda dela cresce um pouquinho. É um órgão vestigial. Normalmente, quando isso acontece, o cirurgião já no nascimento corta, né? Provavelmente passou desapercebido isso aí. Pois bem, galera, então essas 4 estruturas, tubo nervoso dorsal, notocordas, fendas branquiais na faringe e cauda pós-anal, são as 4 estruturas básicas que todos os cordados têm ou tiveram em alguma fase de sua vida e são essas estruturas que reúnem todos esses seres vivos. E quais são as outras características dos cordados? As outras se repetem, né? Por exemplo, eles são animais triblásticos, são animais celomados, apresentam simetria bilateral e, obviamente, eles são deuterostômios. O que é ser deuterostômio? É quando o blastóporo, que é a abertura do arquêntero, que é o intestino primitivo do embrião, quando esse blastóporo origina o ânus. Aí os animais são chamados de deuterostômios. Somente os equinodermos, o filo da estrela do mar, e os cordados, o seu filo, que são deuterostômios. Todos os anteriores, dentro da zoologia, são protostômios, porque o blastóporo originou a boca. Beleza, galera? Essas são as características gerais do filo cordata. E o filo cordata é dividido em 2 grandes subfilos. Dá uma olhada no meu quadro aqui. Os protocordados. O que significa esse nome aqui, ó? Proto. São os primeiros, os que vieram antes, ou seja, os primeiros cordados a existirem. E o filo dos eucordados, que são os vertebratas, são aqueles verdadeiramente cordados. Os protocordados são os urocordatas e os cefalocordatas. Urocordato vem de quê? Uro vem de cauda.
cauda. É porque a notocorda dos animais urocordados, ela existe só na cauda. E ainda por cima na cauda do estágio larval. Quando essa larva passa por uma metamorfose e dá origem ao indivíduo adulto, ele não tem notocorda mais. Quem que é urocordata? As assídeas, animais marinhos belíssimos. Olha só essa imagem aí, parece um vaso, né? Existem diversas cores de assídeas e uma forma de você diferenciar, porque ela lembra muito bem um porífero, mas uma forma de você diferenciar isso é que no porífero tem uma abertura só, que é o óstilo. E aqui na assídia tem duas, que é um sifão inalante e o sifão exalante. Por um, a água entra, transita por dentro da faringe dele e aí ele vai e pega os alimentos suspensos, né, os alimentos particulares suspensos na água, e o sifão exalante ele joga fora a água e também joga os seus resíduos, etc. e tal. Então perceba que as assídias são animais filtradores, ok? São animais filtradores. São cordados também. Mas como que um animal tão simples desse é cordado? Porque tem aquelas 4 características lá que nós já citamos. Quem são os cefalocordados? Céfalo vem de cabeça, são os anfioxos. O anfioxo é um animal muito estudado, porque quando a gente estuda embriologia no ensino médio, o modelo de desenvolvimento embrionário que a gente estuda é do anfioxo. Aquele embrião que a gente estuda lá, a fase de gastrulação, neurulação, é o desenvolvimento embrionário de um anfioxo. Ele é muito estudado nesse sentido. Ele é um animalzinho de 5 centímetros, olha essas imagens aí. Eles vivem na areia, enterrados na areia. Um pesquisador, para poder coletar esse animal para fazer estudos e tudo mais, eles vão com a peneira, assim, ó, com a pé na água, na altura do joelho. Eles vão e pegam aquela água ali, balança, cai a água, a areia e tá lá dentro um anfioxozinho. É um animal muito interessante de estudar porque ele tem um corpo meio transparente, dá para ver o movimento do alimento entrando nele e tudo mais. Bem bacana. Anfioxo. E aí entramos então, senhoras e senhores, nos cordados. Os cordados, aqueles animais que são vertebrados, cuja notocorda vai sendo substituída por tecido ósseo, dando origem à coluna vertebral. Mas antes do tecido ósseo, existem os peixes condrictes, que tem cartilagem como tecido ósseo. A divisão dos peixes aqui, ó. Ciclostomata, condrictes e osteites. Quem são os ciclostomata? Mais uma vez, olha a imagem aí de uma peixe-bruxa, de uma lampreia. Esses animais, eles não têm mandíbula, eles são considerados agnatos, porque eles não têm a mandíbula, a boca dele é circular, por isso eles têm esse nome de ciclostomata. A boca dele é circular e normalmente eles são parasitas de peixe, eles grudam no peixe ali e ficam se alimentando do sangue do peixe. São o peixe-bruxa. Condrictes são os peixes que têm cartilagem como esqueleto, como tubarão, como arraia, cação, tudo peixe bom de fazer muqueca. Osteictes são os peixes ósseos. A grande maioria dos peixes existentes no planeta Terra são osteictes. Peixe não tem espinho. Ah, eu comi um peixe que tem espinho. Peixe não tem espinho. Peixe tem espinha, porque é a espinha dorsal dele que parte da coluna. Continuando, senhoras e senhores, entramos nos tetrápodes, que são aqueles cordados que saíram da água, conquistaram o ambiente terrestre e desenvolveram 4 membros. E aí nós temos os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, sendo que esses aqui, tetrápodes, juntamente com os peixes condrictes e osteictes, são considerados como gnatostomados, ou seja, eles apresentam a mandíbula. Essa classificação aqui é uma classificação antiga, ela não segue o entendimento mais atual da evolução, da biologia, que é a cladística. Porque para a cladística, por exemplo, peixe é um grupo que não existe, é um grupo parafilético. Réptil e aves também é um grupo artificial, é parafilético. Agora, já mamífero é monofilético. Mas essa história de monofilético, parafilético, cladística, eu deixo para uma próxima aula. Fique ligado. Não marque bobeira, que toda semana tem aula nova, hein? Até mais. Tchau!